Quero iniciar aqui a minha fala lendo um texto da Palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 103, que diz assim: bendiga a Deus, a minha alma, e todo o meu ser ao seu nome santo. Bendiga a Deus, a minha alma, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Texto muito lindo no livro de Salmos. Quero ser bem breve, porque nós temos aí muitas votações e discussões de hoje ainda, mas novamente aqueles que se fazem presente, aqueles que nos ouvem também, o nosso agradecimento, o nosso boa noite. Eu só quero trazer aqui um alerta e um convite, na verdade, até porque na legislatura passada nós tivemos aqui nessa casa, se eu não me engano por 2 vezes, discussões em torno de algo que é de extrema importância para o nosso município, que é com relação à alocação, à aplicação de defensivos agrícolas nas lavouras do entorno aqui do nosso município. Obrigado, Titi. E no próximo dia 9, nós teremos uma audiência pública aqui nessa casa, que será feita pela comissão a qual eu presido, e essa discussão será exclusivamente sobre questões ligadas aos agrotóxicos. Armazenamento, distribuição, aplicação. Então, é de extrema importância, porque nós sabemos que parte da comunidade, muitas vezes, é afetada por isso, direta ou indiretamente, e também os comerciantes. A cidade é uma cidade que gira em torno do agronegócio. Então, nós sabemos que, no dia a dia, tanto as pessoas, a comunidade, como também os comerciantes que trabalham nessa área, são afetados de uma maneira ou de outra. Então, nós precisamos, essa casa precisa que a comunidade venha para essa discussão. Nós já estamos desde já preparando os convites, alertando a todos, para que venham, para que discutam conosco. Porque depois nós tomamos uma decisão e fazemos um projeto de lei baseado naquilo que nós discutimos aqui, e posteriormente algumas pessoas vêm questionar ou mesmo não concordar com as decisões que são tomadas. Então, no dia 9, nós teremos aqui nessa casa uma discussão, uma audiência pública sobre as questões dos agrotóxicos, armazenamento, venda, transporte, aplicação e tudo mais. Será às 18 horas no plenário da Câmara, e eu gostaria de contar com a presença não só dos comerciantes, das pessoas que comercializam e que fazem a aplicação, mas de toda a comunidade, porque todos nós somos afetados por isso. Inclusive a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que aqui está, é convidada também, porque a gente ouve, e nós teremos técnicos aqui para a gente poder discutir isso de forma profunda, e a gente ouve muito dizer que os agrotóxicos também, de certa forma, influenciam no que diz respeito a essa questão do câncer também. Então, é importante que essa discussão seja levada. Até porque também nós estamos aí às portas das discussões com relação às leis que estão em trâmites aqui, de ocupação do solo, enfim, planejamento, uso, ocupação do solo, e outras leis também, que são aí pertinentes a isso também, que trazem essa discussão. E uma segunda questão que eu quero colocar para nós agora e também para o Poder Executivo, que é com relação, hoje começou-se a discussão então do governo federal com relação ao orçamento de 2015. Na verdade, nem 2014, se eu não me engano, ainda não foi aprovado, mas o orçamento ainda está em discussão. Se eu não me engano, quinta-feira será o prazo final, que será o limite para a discussão do orçamento do governo federal, e o ministro Joaquim Levy já colocou a possibilidade do corte nesse orçamento de 70 a 80 bilhões. E a gente entende que o governo federal, muito tempo atrás, ele vem colocando o peso dessas responsabilidades, das mazelas, dos desmandos do governo federal,
vem colocando em cima da população e principalmente em cima dos municípios. Ou seja, desde lá, quando o governo federal já se colocou como a presidenta já se colocou como a mãe, não sei o que lá, e aí diminuiu o IPI da linha branca e dos automóveis. E o IPI justamente é o imposto que atende os municípios. E agora o governo federal está cortando o seu orçamento de 70 a 80 bilhões. E eu tenho certeza que esses cortes irão afetar as emendas que atendem os municípios. Eu tenho certeza. Podem marcar o que eu estou dizendo. Por quê? Porque o governo federal coloca responsabilidades para os municípios, mas não dá recursos para os municípios atender a essas demandas que o governo quer. Ou seja, aumenta o número lá daqueles que atendem, das famílias, doutor 40, os agentes comunitários, os agentes de saúde da família. O governo aumenta o número, mas não dá os recursos para poder dar sustentação a isso. Então, nós, enquanto legislativo, executivo do município, precisa ficar muito atento com relação a isso. Por quê? Os cortes virão e vai arrebentar a corda do lado mais fraco. Então, eu tenho certeza que vai ser cortado recursos que atendem os municípios através até de emendas parlamentares, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque às vezes a gente está contando com alguma coisa, a Caixa Econômica está aí, cada vez mais apertando o cerco, né, para que as pessoas não consigam fazer os seus financiamentos, vai dificultando cada vez mais, e nós precisamos também, enquanto orçamento municipal, nos adequar a isso. Então, nós precisamos ter a ciência de que muitas coisas que nós estamos buscando enquanto emenda para atender o nosso município, infelizmente, não virão, porque realmente o governo federal vai começar a cortar justamente por aí. Ainda, por enquanto, está obscuro, mas até quinta-feira, aqueles que têm as suas emendas, os seus parlamentares que estão enviando aos municípios, podem ficar de orelha em pé. E é importante que nós fiquemos atentos também, cobrando aí dos nossos parlamentares, para que não sejamos afetados, porque num momento como esse está todo mundo precisando, e acaba todo mundo correndo com o pirizinho lá em Brasília, né, e acaba o pouquinho que está sobrando, a gente acaba perdendo. Vamos ficar atento com relação a isso, deixar isso como alerta também para o Poder Executivo, para que a gente não conte com algo que futuramente a gente possa não ter, e às vezes até faz propaganda disso, e no final isso não vem, a população fica aguardando, e esses recursos não chegam. Seria isso. Obrigado, boa noite.